Boa tarde. Muito bom, muito bom. Bom, vou falar de Customer Experience com Customer Success. Quando me convidaram para poder palestrar aqui, eu falei, olha, eu acho que eu vou tentar fazer uma relação entre experiência do cliente e sucesso do cliente. Porque se tem uma coisa que as pessoas mais me perguntam hoje em dia é: experiência do cliente está dentro de sucesso do cliente ou sucesso do cliente está dentro de experiência do cliente? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha e tudo mais? Se você fizer essa pergunta para um profissional de sucesso de cliente, ele vai dizer assim, olha, a experiência do cliente está dentro de sucesso do cliente. E vai discorrer sobre isso o tempo inteiro. Se você perguntar para um profissional de CX, como eu vou dizer, olha, CS é uma continuação de CX. CS é uma continuação de CX. E eu queria conduzir vocês em um raciocínio, não para convencer, não para ter o convencimento da minha posição, mas para que a gente juntos possa refletir. Então eu vou trazer alguns conceitos sobre experiência do cliente e por que experiência do cliente ajuda a direcionar o sucesso do cliente. E por que eu acredito que sucesso do cliente é uma continuação de experiência do cliente. Analisem essas 4 empresas que a gente tem aqui. Quem de vocês utiliza pelo menos um desses 4 serviços? Levanta a mão para mim, por favor. Ótimo. Já imaginava que a grande maioria experimentaria. Eu queria pedir para vocês fazerem o seguinte. Em relação a essas empresas que vocês utilizam o serviço, que vocês identificassem uma única característica em relação à experiência que essas empresas entregam. Em uma única palavra, pense em uma característica da experiência que eles entregam. Agora, eu queria que vocês fizessem o seguinte. Mentalizasse por que dessa palavra. O que eles fazem em termos de experiência para você ter atribuído essa palavra? Seja uma palavra positiva ou negativa, depende da experiência que você quer, que você vivenciou com uma dessas marcas. Olha o que eu pedi para vocês fazerem. Identifiquem uma característica da experiência e depois identifiquem por que vocês entendem que essa empresa entrega esse tipo de característica nas experiências que vocês vivenciaram. Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente tem um conceito chamado identidade da experiência. Identidade da experiência é uma das coisas que as empresas que começam a trabalhar com a experiência do cliente, elas precisam se preocupar. Todas aquelas empresas que partiram para desenhar novas experiências, sem definir uma identidade para a experiência que representasse a marca, começou a ter dentro da empresa experiências fragmentadas de acordo com a área que criou, a área que desenhou. O que é identidade de experiência? Vamos supor que vocês cheguem à conclusão, vocês entregam uma experiência X hoje para os seus clientes, e aí vocês chegam à conclusão assim, olha, eu gostaria que o mercado passasse a enxergar a nossa marca como a marca mais veloz do mercado, ou como a marca mais inovadora, ou como a marca mais assertiva. Eu gostaria que a experiência que eles vivenciassem remetesse a esse tipo de característica. Definir a identidade de experiência é você fazer isso, você dizer quais são as características, em uma palavra, que vai direcionar a experiência que o seu cliente vai vivenciar e que vai fazer com que a sua marca seja
posicionada na cabeça do seu cliente com um posicionamento único. Só essa marca para entregar isso. Esse é o jeito dessa marca de servir. Quando você define essa identidade, você está habilitado para mapear a jornada do cliente. Todas as vezes que vocês partem para mapear, e hoje eu ouvi muito, Customer Journey, jornada do cliente, todas as vezes que vocês passam a mapear a jornada dos clientes de vocês, sem ter definido a identidade de experiência, a experiência entregue vai ficar fragmentada. A área de vendas vai entregar uma característica de experiência, a área de sucesso do cliente vai entregar outro tipo de experiência, a área de capacitação, a área de implantação, qualquer área vai definir características, elas vão definir características de experiências de acordo com aquilo que elas acreditam ser o mais importante na operação que elas executam. Quando uma empresa diz, olha, eu quero ser reconhecida por ser a mais veloz, no que a gente faz, na experiência que a gente entrega, por ser a mais inovadora, continuamente a gente está trazendo coisas novas, ou a mais assertiva, o nosso produto atinge diretamente o que o cliente quer, eu passo a ter condições de fazer o seguinte, eu tenho aqui, de uma maneira muito macro, a jornada de um cliente. A jornada do cliente ela é composta por 2 ciclos de experiência. O ciclo de compra e o ciclo de uso. Então, a nossa cabeça ela tem que entender que o cliente vai vivenciar um ciclo de compra e depois um ciclo de uso. Mas os 2 ciclos de experiência precisam entregar velocidade, precisam entregar assertividade, precisam entregar inovação. Os 2 ciclos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na hora que você vai mapear a jornada, existem 4 coisas que a gente precisa garantir. Que você olhe o que o cliente vivencie e depois você traga os seus processos para conseguir entregar aquela experiência. Que você traga o software, a tecnologia para conseguir entregar aquela experiência. O conteúdo para você conseguir entregar aquela experiência e educar o seu cliente sobre o valor da tecnologia. E o comportamento dos seus colaboradores para conseguir entregar aquela experiência. Esses 4 fatores precisam se preocupar em entregar velocidade, assertividade e inovação, para que você seja reconhecido no mercado, em qualquer interação que o cliente tenha, como o mais veloz, o mais inovador e o mais assertivo. Então, se você não define, imagina como que ficam essas 4 diretrizes, essas 4 áreas que a gente precisa trabalhar para conseguir entregar uma experiência. Só que aí tem uma pergunta. Como é que a gente garante isso? Como é que a gente garante que a identidade que eu defini para a minha empresa vai ser entregue ao longo de toda uma jornada? Como é que a gente garante isso? É aqui que eu digo que CS é uma continuidade de CX. Não há o que se falar em experiência do cliente se eu não tiver uma mentalidade de sucesso de cliente que consiga entregar toda aquela identidade e experiência que foi desenhada lá atrás. E a gente desenha a experiência de fora para dentro. Eu vou lá fora, desenho, trago e preciso garantir entrega. A gente precisa separar, pelo menos no nosso entendimento, a gente precisa separar essa definição estratégica da experiência e a garantia de que a experiência será entregue ao longo de toda a jornada, continuamente. Quando a gente fala em jornada, geralmente a gente diz, olha, a gente precisa entregar uma jornada
que seja garantida pelo sucesso do cliente. E aí, sucesso do cliente, eu estou falando de churn, reduzir churn, eu estou falando de upsell, eu estou falando da gente conseguir vender valor e parar com aquilo de que a gente entrega uma tecnologia e o cliente não usa tudo e depois ele não quer renovar. Se a gente não trabalhar identidade, desenho de experiências e garantir que sucesso de cliente vai viabilizar aquilo tudo, não vai rodar. A gente vai continuar dedicando tempo para discutir o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, e a gente não vai avançar. Ou a gente vai ficar como alguns clientes que a gente tem, que começaram a trabalhar com CS quando a empresa ainda era pequena, e isso são quase todos estão vivenciando isso. E aí a empresa dá um salto, aquilo que eles achavam que era ser centrado no cliente, passa a ser centrado em processo, centrado em canal, e a essência do cliente se perde. Por quê? Porque lá atrás não houve uma identidade de experiência sendo definida e sendo abraçada pela organização. Então, a gente precisa dar um passo atrás. E como diria na minha terra, porque eu sou mineira, precisa dar um passo atrás e fazer um trabalho de que coçom, cotô, poncovô. Tem mineiro aqui nessa sala? Expliquem para os seus colegas do lado, porque eu tenho certeza que ninguém entendeu nada do que eu falei. Quem que eu sou? Quem que eu sou? Onde que eu estou? Onde que eu estou? E poncovô? Para onde que eu vou? É simples, gente. Para que você precisa falar? Quem eu sou? Onde eu estou? Quem que eu sou? Onde que eu estou? Poncovô. Pronto, falei tudo. A gente precisa, principalmente, se sua empresa está vivenciando um crescimento, que bom, vivenciando um crescimento, a gente precisa dar um passo atrás e falar, olha, como é que a gente quer ser reconhecido no mercado? Como uma empresa que cresce? Só? Como é que a gente quer se diferenciar? Pensem na empresa de vocês, pensem em 2 identidades da experiência que vocês entregam, que vocês querem que o cliente fale. Eu vi aqui falando de NPS, que o cliente recomende. Olha, procura aquela empresa ali, porque naquela empresa você vai encontrar velocidade e você vai encontrar assertividade. E aí você junta um time em todas as áreas que vão olhar para essas características e vão desenhar essa jornada. Eu tenho comigo, eu fico vendo um monte de discussão, growth hacking, e vamos crescer. Na minha opinião, uma das melhores estratégias de crescimento é CS. Existe uma mentalidade que eu quero muito que vocês consigam acompanhar comigo. Eu não sei se eu vou conseguir traduzir bem, para vocês abraçarem comigo. Quando você tem um cliente potencial, e que esse cliente entra para a sua base, através de uma experimentação, então ele vai ter X tempo free de um acesso, você faz de tudo para converter. Estou mentindo? Você faz de tudo para converter. Para que ele seja ativado, entre no onboarding, aí siga no uso e venha a recorrência. O que a gente precisa ter na mentalidade de CS continuamente? Uma jornada de cliente é feita de micromomentos. É ilusão a gente achar que nós vamos controlar o consumidor para que ele caminhe numa jornada que eu desenhei. Isso é ilusão, isso é romantismo. Quem decide a forma de se navegar por uma jornada é o cliente. Aonde está o poder da empresa? Identificar todos aqueles micromomentos de uma jornada e garantir que na hora que aquele cliente for vivenciar aquele micromomento, ele vai ter a melhor experiência que ele poderia ter, baseado em características que vocês querem que a sua empresa seja reconhecida. Então, não importa se ele começa no A, vai para o B, vai para o C, ou vai do A para o C, vai para o B, não importa. O problema é que a gente quer garantir o fluxo, quando a gente tinha que garantir o momento. Peguem isso.
Deixem que o fluxo, empodere o cliente para o fluxo e garanta a melhor experiência nos momentos. E para a gente garantir a melhor experiência no momento, a gente precisa ter uma mentalidade daquela lá da experimentação. Se todo colaborador que estiver envolvido nos micromomentos da jornada do cliente, entender que aquele micromomento são contínuas experimentações do seu serviço, a coisa muda completamente. A gente tem que parar de achar que experimentação está separada do uso. O uso é só uma experimentação contínua. E que a gente tem que garantir uma experiência positiva em cada micromomento. E deixa o cliente ser livre para o que quiser. Não vamos tentar guiar, igual eu estou vendo alguns desenhos de jornada, que a gente tenta guiar para onde o cliente vai. Estão acompanhando comigo? Balança a cabeça de qualquer jeito. Se não tiver, mas fala, tá, nós estamos indo. Vamos lá. Aqui tem um resumo. Quando me perguntam assim, o que é CX, o que é CS, tá onda? Na nossa, eu falo nossa, eu e meu time, CX vai definir, vai desenhar a identidade de experiência que vai ser entregue ao longo das jornadas. E CS tem que garantir que essa experiência vai ser entregue. Essa experiência ela é construída olhando o cliente, o que é importante para o cliente, o contexto, primeiro, o contexto que o cliente vive, e depois a necessidade, não é o contrário. Esse é o primeiro ponto que eu queria que a gente alinhasse aqui, como CX pode ser o direcionador de CS. Ser o direcionador não quer dizer que é mais importante ou menos importante, que é simplesmente dizer que identidade de experiência guia CS. Mas não é só isso. A gente tem visto um investimento muito alto das empresas em processos, em tecnologias. Quando a empresa começa a crescer, dá uma balançada ali na capacidade de atendimento daquele volume alto de clientes. Só que eu queria voltar nisso aqui. Experiência de funcionário. Vamos esquecer um pouco a tecnologia. Não há o que se falar em experiência do cliente se eu não consigo entregar uma boa experiência para o meu funcionário. Não adianta você investir no melhor processo, na melhor tecnologia, no melhor conteúdo, se no momento que eu estou ali com o cliente, na hora do vamos ver, que o meu colaborador está com o cliente, ele escolhe não entregar a experiência que tem que ser entregue. Porque ele não anda satisfeito com a experiência interna que ele está tendo dentro da empresa. Então, eu preciso me preocupar com isso aqui. Olha a jornada do cliente. Processo, a parte de tecnologia, a parte de conteúdo e tem uma parte de comportamento. Se a gente não conseguir trabalhar isso aqui, as coisas vão ficar muito mais difíceis quando a empresa cresce. E aí, a gente tem que trazer um conceito de cultura centrada no cliente? Tem. Como é que a gente faz isso? Isso aqui foi em 2017, que eles trouxeram esse resultado, dizendo que companhias vinculadas a software as a service, os funcionários, os colaboradores, tanto de quem adquire quanto de quem entrega, 57% estão acreditando que o serviço, o trabalho que eles fazem, estão ficando mais difíceis à medida que você adota SaaS. Isso é mentalidade de colaborador. E, do outro lado, 81% dizem que experienciam uma mudança significativa ao gerenciar aplicações em SaaS. E aí? Em que momento que a gente está olhando para a experiência do funcionário nessa transformação SaaS? Aí a gente precisa se preocupar com o seguinte: eu preciso também definir jornada do colaborador. Eu preciso começar a falar, além de sucesso do cliente, de sucesso do funcionário. Eu torço muito
para que a gente consiga trazer conceitos de CS para conceitos de sucesso do funcionário. A gente precisa desse salto. Como é que a gente pode trabalhar isso? O que eu mais vejo no mercado? Defina um propósito. As pessoas são movidas por propósito. Precisa acreditar naquilo que está ali e que aí ela vai se engajar. Propósito engaja. Propósito é parte do engajamento. As empresas não estão conseguindo fazer com que os colaboradores entreguem aquelas experiências que eles desenharam somente através da crença no propósito. A conexão entre propósito e engajamento não está sendo direta. Por quê? Porque você vira para um colaborador e fala assim, olha, eu tenho esse propósito aqui. Aí o colaborador olha para aquilo ali e fala, ó, toca o coração, acredito nesse propósito. Você gostar do propósito, você pode gostar sem estar trabalhando na empresa. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece várias empresas que têm determinados propósitos que vocês acham o máximo. Não é? Você não está trabalhando lá dentro. Aí a empresa fala assim, olha, aqui tem um propósito. E já que você gosta desse propósito, você se identifica, esse propósito mexe emocionalmente com você, toma aqui uma missão. Engajamento é você aceitar. Desculpa. Engajamento é você aceitar uma missão que a empresa dá. O que falta para unir propósito e engajamento? E que é o que eu sugiro das empresas começarem a trabalhar muito forte. Muito forte. Pertencimento. O colaborador precisa virar e falar assim, olha, eu olho esse propósito aqui, ele me toca. Eu sinto orgulho de estar numa empresa que tem esse propósito. Orgulho é pertencimento. Aí ele começa a trabalhar e ele começa a ver como é que o que ele faz impacta aquele propósito. O que é que ele faz que alavanca aquele propósito? Se vocês conseguirem fazer com que o colaborador identifique o impacto do que ele faz para aquele propósito que é para o mundo, para a comunidade, isso vai fazer com que ele sinta muito mais orgulho, que ele saiba conscientemente por que ele escolhe a empresa A e não o concorrente. E aí você pode entregar qualquer missão para ele. Pertencimento é a chave de várias empresas que não são as tradicionais, ou de movimentos que a gente tem que não são os tradicionais. Pertencimento é o que move várias pessoas para fazer coisas de graça numa escola de samba, num time de futebol. Pertencimento é a chave. Se você não tem uma cultura na sua empresa que trabalha pertencimento por uma causa maior, não ache que você vai ter engajamento contínuo. E aí vem um outro detalhe. A gente fala que a experiência do cliente vai definir essa identidade do senso de pertencimento. A gente vai desenhar o que é pertencer à nossa empresa, diante de um propósito e de uma missão que a gente precisa executar. Porque experiência do cliente não olha só cliente. A gente olha cultura e olha funcionário. E o sucesso do cliente, ele tem que garantir todos os dias, no dia a dia, enquanto a operação está acontecendo, emoção positiva para o colaborador. Na saúde, na alegria, até que o cliente nos separe. Não tem como. Essa parte emocional, que é o que a gente faz para o cliente, sucesso do cliente, tem que fazer para o colaborador. Por isso que o sucesso do cliente não é só uma área, transita pela jornada inteira. Quem está formando isso só como uma área e se contentando com um processo só daquela área, deve estar tendo mais trabalho do que tudo. E aí, eu queria falar de um terceiro ponto, que é conhecimento do cliente.
Então, eu defino uma identidade que eu quero que a minha empresa seja reconhecida e através do sucesso do cliente, eu garanto que aquela identidade vai ser entregue todos os dias, toda hora, em tudo que a gente faz. Eu tenho uma estratégia que trabalha a experiência do funcionário através de um conceito de pertencimento, para que ele escolha entregar aquela experiência. Aí você vira para esse mesmo funcionário e fala assim, quem é o cliente? Quem é o cliente? Aí ele traz uma planilha de Excel ou um gráfico de pizza, separado por faturamento, número de atendimento, número de protocolos abertos, tipo de serviços adquiridos. Isso não é conhecer cliente. A gente precisa ajudar os colaboradores a aumentar o conhecimento que eles têm sobre aspectos não mercadológicos do cliente, mas sim aspectos humanos do cliente. É isso que, diante de uma identidade que ele sabe que tem que ser entregue, de um senso de pertencimento e de um conhecimento de quem é o cliente, ele está com tudo na mão para poder se engajar e entregar aquela experiência. E aí, eu queria trazer esse ponto aqui, porque eu também vi muito disso em algumas palestras. A gente precisa ser mais customer-centric, menos product or service-centric. E aí eu acho interessante que toda vez que eu ouço isso, a sensação que me dá é um ou outro. Hoje eu sou centrado em produto ou serviço, e eu vou passar a ser centrado no cliente. Não é isso. Nenhuma empresa que se preze vai abandonar uma visão de serviço, não, hein, gente? Ninguém vai abandonar uma visão de produto e uma visão de serviço. A questão não é um ou outro. A questão é quem vem primeiro. Você ser centrado no cliente significa você ir lá fora primeiro e depois aqui dentro. Não é substituir uma visão por outra. Tomem cuidado com isso. Eu vou lá fora, busco e trago aqui para dentro. Quando eu vou lá fora, busco e trago isso aqui para dentro, a gente causa uma mudança de uma mentalidade. Quando eu estou otimizando, quando eu estou com uma cultura mais centrada no cliente, eu vou otimizar todo o valor que um cliente traz para a gente. Quando eu tenho uma visão de produto, eu vou otimizar todo o valor que um produto pode trazer para a empresa. O que significa isso na prática? Ser centrado no cliente significa que um cliente vai gerar um maior valor, seja por ampliação de portfólio dele com a gente, de serviços ou de produto, seja por incrementos nas soluções. Então, um único cliente, eu aumento o valor que ele traz para a gente. Só que para eu aumentar o valor que ele traz para a gente, eu preciso conhecê-lo. E fazer com que ele queira mais, porque aquilo vai fazer diferença para o negócio dele. Quando eu tenho uma visão centrada em produto ou serviço, eu lanço o produto ou serviço e saio para buscar o maior número possível de clientes. Percebem a diferença? A gente vem, nos últimos anos, com uma visão muito centrada em produto. Eu desenvolvo um produto ou serviço, depois eu faço a estratégia go-to-market para conseguir o maior número de clientes para aquele serviço. Quando a gente fala que a gente tem um cliente leal, a gente precisa avaliar 3 características. A primeira que todo mundo fala, retenção. Então, toda vez que eu for precisar desse microfone, eu vou na loja que eu comprei e compro de novo. Cliente que compra o produto que ele já comprou, sempre com você, o produto ou serviço sempre com você, não quer dizer que ele é leal. Por quê?
Se a sua empresa tem um portfólio de produtos ou serviços que servem para aquele determinado cliente, mas ele só compra o microfone, você não pode dizer que ele é leal. Ele tem uma preferência naquele momento para comprar um microfone com você. Mas o passador de slide, o projetor e tal, ele está comprando com outro. Ele é leal a você ou ao produto? Lealdade é a marca. Então, repetição é uma, que é eu comprar sempre esse aqui. Amplitude é outra característica de cliente leal. Então, cliente que consome o meu portfólio é um cliente leal. Uma empresa com uma cultura centrada no cliente está preocupada em ampliar o portfólio de produtos e serviços em um único cliente. E tem um terceiro, que eu vi aqui falando muito, que é a recomendação. Então, eu consumo, sempre que eu preciso de um produto, eu vou na sua marca, eu consumo vários produtos e serviços da sua marca e também te recomendo. Quem aqui utiliza NPS na empresa? Levanta a mão para mim. Gravem uma coisa, por favor. NPS não é métrica de satisfação. Métrica de satisfação é o CSI. É aquela métrica que vocês perguntam o quanto o cliente está satisfeito. Métrica que você pergunta o quanto o cliente recomendaria o seu produto, serviço ou marca, é métrica de experiência. Não confundam, porque eu vi várias vezes aqui se falar que NPS é métrica de satisfação. Não, é métrica de experiência. Métrica de satisfação é o CSI, métrica de esforço do cliente é o Customer Effort, e métrica de se vale a pena ou não é o Worthfix. São as 4 métricas que a gente tem quando a gente fala em clientes e quando a gente tem essas pesquisas para avaliar a experiência, avaliar a satisfação, o esforço e tudo mais. Aí, olhem isso aqui. Desafios dos seus clientes, na era de Software as a Service. Humanização de atendimento. Vocês acham que vai ser possível garantir uma humanização do atendimento se você não trabalhar o seu colaborador? Se você não melhorar a experiência que ele tem? É praticamente impossível. Suporte técnico é um outro desafio. Porque antes, quando eu não vendia um tipo de serviço, a gente agora conseguir dar conta desse volume de clientes, cuidando de tudo para ele, é um baita de um desafio. O outro, mentalidade da transformação. Talvez essa, de todos aqui, esse seja o mais desafiador. É você conseguir garantir na sua empresa e na empresa do seu cliente um novo tipo de mentalidade de Software as a Service. E não é porque eles não querem, gente. É porque a gente veio acostumado com outro tipo de mentalidade. Para você virar a chave e fazer essa transformação e não ser algo tão doloroso como vocês viram os indicadores, a gente vai precisar falar muito de cultura centrada no cliente. A gente vai precisar falar muito nas áreas de tecnologia sobre experiência do funcionário. Isso tudo para atingir sucesso do cliente, atingir experiência do cliente. Métricas de sucesso. Fora todas as métricas de CS que a gente tem, upsell, cross-sell, churn e tudo mais, a gente tem essas 4 quando a gente fala experiência e satisfação de cliente. NPS, que é de experiência, mede recomendação. CSI, que é de satisfação. Customer Effort, que é o esforço de um cliente em fazer negócio ou se relacionar com a sua marca. E o Worthfix, que no final disso tudo aí, o cliente vai avaliar, vale a pena ou não vale a pena continuar com essa marca? Essas são as 4 métricas quando a gente fala de experiência do cliente que a gente deveria olhar. E, por último, nível de conhecimento do cliente. Passem a barreira de conhecer o cliente pela parte operacional. Comecem a trazer uma perspectiva humana do tipo: quais são os medos, os receios que as pessoas que vocês contactam nos seus clientes,
Quais são os medos e receios que eles têm ao longo da jornada? Trabalhe, crie conteúdo e ações de relacionamento para minimizar pensamentos e sentimentos negativos dos clientes ao longo da jornada. Isso vai te obrigar a conhecer mais quem são os clientes e vai te obrigar a ensinar mais para o seu colaborador como agir quando ele se deparar com a parte emocional do cliente. Tem um detalhe muito importante que eu costumo dizer para as empresas, que a gente está passando por essa revolução digital. Né? Todo mundo buscando se digitalizar e tal. Como toda tecnologia que é implantada, uma hora ela vira comum. Não vai ser mais novidade. Se eu falar em aplicativo de táxi aqui, ninguém acha mais que é mais uma novidade. Está comum. Não é? Está comum. Depois que a tecnologia passa, essa novidade da tecnologia passa, o que vai sobrar é a emoção do cliente. E que não é natural para as empresas considerarem nas suas estratégias, nas suas ações de relacionamento, de CS, a parte emocional de cliente. Mas eu julgo que daqui, entre 5 e 10 anos, a maior luta das empresas vai ser pela memória que ela deixa em um cliente. E a memória que ela deixa no cliente é construída pela emoção que ele sentiu ao vivenciar cada etapa da sua jornada. Porque a tecnologia é comum, vai ser mandatório, comum. Ninguém vai ficar achando, uau, que tecnologia que é essa? Vai ser normal a gente ter tecnologias inovadoras. Hoje não é porque a gente não tinha. Mas isso vai ser normal. Vai ser anormal quando não tem. Então, tragam o conceito de emoção de cliente para dentro de casa, para que seus colaboradores possam conhecer os clientes além dos aspectos operacionais ou de mercado. E aí a gente tem isso aqui para poder... Apareceu um trem vermelho aqui para mim, já. E aí a gente tem isso aqui. CX vai definir essa visão centrada no cliente. A gente ajuda profissionais de CX, que quando tem uma área, a gente ajuda a definir essa visão do que é ser centrado no cliente. E CS tem que ajudar a organização a conhecer esse cliente continuamente. Não tem como trabalhar CX sem trabalhar CS. Não tem como ter um CS sustentável se você não definiu as premissas de CX. Para a gente finalizar, eu sempre gosto de finalizar com 3 ações, 3 ou 4 ações. Gaste um tempinho definindo a identidade da experiência que vai te diferenciar dos seus concorrentes. A experiência que você vai entregar e como que ela vai te diferenciar. Depois você precisa definir 2 tipos de experiências. Experiências operacionais, que é o que mais todo mundo foca, e experiências emocionais. Você precisa, ao longo da jornada, estimular emoções positivas no seu cliente, de forma a diminuir quaisquer pensamentos e sentimentos negativos que eles tenham. E, por último, cuidem da experiência do seu funcionário. Se você realmente quer ter uma cultura centrada no cliente, e você realmente quer que o seu colaborador faça escolhas positivas para se entregar experiências do cliente, invista em experiência do funcionário. No mais, meu contato está aí. Queria agradecer a Superlógica pela oportunidade. Me coloco à disposição via LinkedIn ou aqui, se alguém tiver alguma pergunta. Muito obrigada.